Olá pessoal, aqui é o Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o Código Civil, agora no artigo 49A. Esse é um artigo que foi acrescentado no código, no texto original do código, pela Lei 13.874 de 2019, a chamada Lei da Liberdade Econômica. Essa é uma lei que trouxe uma série de modificações na legislação visando garantir uma maior abertura, uma maior proporcionalidade e atuação econômica, facilitando aí o empreendimento, facilitando as atividades empresariais. E aqui no artigo 49A, que foi acrescentado por essa lei 13.874, temos uma série de princípios que foram consagrados, né? O artigo 49A ele trata aí justamente da autonomia da pessoa jurídica em relação à pessoa física. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 49A. A pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. Qual a pretensão desse acréscimo do artigo 49A? Anteriormente, na legislação civil, no Código Civil de 1916, que é o código que vigorou no Brasil antes do Código Civil de 2002, havia o artigo 20. Nesse artigo 20 se estabelecia essa diferenciação e essa autonomia, essa existência distinta da pessoa jurídica e da pessoa física. No artigo 20 do Código Civil 16, dizia o seguinte: as pessoas jurídicas têm existência distinta dados seus membros. Então, a pessoa jurídica ela tem uma existência diferente da pessoa física, né? Não pode se confundir os sócios, os seus associados, instituidores ou administradores. Então, a pessoa física, aquela pessoa que vai gerenciar, aquela pessoa que é sócia, a pessoa que é associada, ela é diferente da pessoa jurídica em se tratando de responsabilidades, em se tratando de atuação. Há uma diferença entre o patrimônio da pessoa física, né, por exemplo, o empresário, o sócio, da pessoa jurídica, né, a própria empresa, o próprio grupo de indivíduos dentro dessa relação. Então, é consagrado aqui no artigo 49A essa diferenciação, essa autonomia e essa diferença entre tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica, né? Isso foi realizado, colocado pelo legislador aqui da Lei 13.874, justamente pelo fato de que no artigo seguinte, que é o artigo 50, ele trata da desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, quando é que esse patrimônio, que é diferente entre a pessoa física e a pessoa jurídica, passa a ser confundido, passa a ser relacionado e passa a ser desconsiderado, ou, portanto, aquele patrimônio que deveria ser utilizado no âmbito da empresa, agora passa a atuar aí e verificar o patrimônio do sócio, do associado, daquele que está envolvido como pessoa jurídica nessa pessoa jurídica, né, como pessoa física nessa pessoa jurídica. Então há essa intervenção no patrimônio pessoal ali da pessoa física que está relacionada com a pessoa jurídica. Então por isso o artigo 49A ele é mais um artigo principiológico para considerar, para trazer e esclarecer que o Instituto da Autonomia dos Bens, né, entre a pessoa física e a pessoa jurídica, ela é consagrada, ela tem que ser ressaltada, né? A autonomia patrimonial da pessoa jurídica, ela já está consagrada, já está disciplinada em legislação, mas ao longo do Código, por exemplo, no artigo 1052, trata da sociedade limitada, tratando da responsabilidade de cada sócio restrita ao valor da sua cota, né? E tendo a responsabilidade patrimonial. Temos ainda o artigo 1024 do Código Civil também, que trata dos bens particulares dos sócios, que não podem ser executados por dívidas da sociedade, né? Dentre outros, né? A própria doutrina já consagrava essa autonomia patrimonial, né? Esse princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, esclarecido no artigo 1024, ele agora passa a ser mais claro, ele passa a ser conceituado. Então, para efeitos doutrinários, para efeitos de deixar claro que existe essa autonomia patrimonial e que ela é a regra. A regra é a autonomia patrimonial. A exceção
é a desconsideração da personalidade jurídica, né? Porque essa autonomia patrimonial, esse princípio da autonomia patrimonial, ele é importante justamente como ferramenta para se incentivar o empreendedorismo, né? A pessoa que ela empreende, ela que cria um negócio, ela estabelece uma empresa, ela tem riscos patrimoniais e esses riscos podem repercutir na sua própria vida. Então, para se proteger, a pessoa cria uma pessoa jurídica, consagrando então essa limitação da responsabilidade, né? E dependendo do tipo societário, né, que ela vai atuar. E atua então como uma importante possibilidade aí de redução dos próprios riscos empresariais, né? E por isso mesmo o parágrafo único diz o seguinte: a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito, ou seja, é permitido pela legislação, né? E é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, ou seja, a possibilidade de se evitar riscos que criam a pessoa jurídica e, portanto, essa pessoa jurídica irá arcar ali com todas as despesas, com toda a responsabilidade de forma própria, sem atingir o patrimônio da pessoa jurídica que empreendeu, né? Estabelecido pela lei, né? Ou seja, a autonomia própria, a autonomia jurídica e a autonomia patrimonial, ela é estabelecida pela lei, né? Como o próprio artigo 49A, o próprio artigo 1024 do Código Civil, com a finalidade. Qual a finalidade dessa autonomia patrimonial? São várias finalidades. Aqui o artigo ele apenas elenca alguns tipos, né, de finalidades dessa autonomia patrimonial. É um artigo, então, principiológico, né? Ou seja, qual a finalidade? É estimular empreendimentos para a geração de empregos, acarretando tributos, a renda e a inovação em benefício de todos. Então, é um artigo principiológico, é um artigo que trata aí de ressaltar, né, de colocar a devida importância da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas frente à possibilidade do artigo 50 de estabelecer a desconsideração da personalidade jurídica, né? Então, essa possibilidade, né, dessa separação patrimonial entre a pessoa jurídica e seus membros, ela é lista, ela é aceita pela legislação e é consagrada aqui no artigo 49A, que foi agora consagrado e instituído pela Lei 13.874 de 2019. Importante dizer que esse artigo 49A ele visa então consagrar e apresentar aí de forma clara que há essa possibilidade de separação entre a pessoa jurídica e a pessoa dos seus membros, né? Estabelecendo aí a sua utilidade propriamente, claramente, né? No sentido de ser doutrinário, no sentido de ser aplicável aos institutos, né, e especialmente aos estudos relacionados ao direito. Não é um artigo propriamente prático, e sim enunciativo, e sim esclarecedor dessa possibilidade aí, da não confusão do patrimônio entre aqueles que estão como membros de uma pessoa jurídica, né, aqueles que são pessoas físicas dentro dessa relação na pessoa jurídica. Então, está aí consagrado a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas no artigo 49A do Código Civil.